a gente dar início, assim, oficialmente, né? Ok. Eu vou fazer a pergunta novamente, o pessoal está nos ouvindo, já são 34 usuários, que bom. Eu acho que podemos começar sim, tá? Gabriel, técnico, pode começar, vamos Ok. gravar, né? Tá gravando já. Gente, boa noite, quero dar as boas-vindas aqui a essa aula especial, pedindo desculpas, mas não é culpa de nenhum de nós esse pequeno transtorno aí da questão tecnológica, né? É a nossa realidade atual. Mas eu quero dar as boas-vindas aos nossos ilustres convidados, o Gabriel de Castro, a Camila Silva, que muito gentilmente aceitaram o nosso convite. Tá? Bem-vindos, Gabriel e Camila, a Minas Gerais, bem-vindos a UNAI, a FACTO, tá? A FACTO é a primeira instituição de ensino superior de UNAI, tá bom? E bem-vindos aqui agora ao nosso curso de Educação Física, Pedagogia. Temos alguns convidados também do ensino médio, da escola pública, Escola Delvito Alves. São alunos bacanas, estudantes que ficaram gratos pelo convite. Não sei se eles conseguiram entrar. Adalberto, muito bom ter você. Vou dar a palavra. Adalberto é o diretor da faculdade, tá? E fiquem à vontade, nossos convidados. O nosso tema hoje é Direitos Humanos, Desafios e Perspectivas. Eu vou fazer o seguinte. Antes de passar a palavra para Adalberto, já vou ler aqui o currículo do Gabriel, tá? Gabriel de Castro Borges Reis. Possui graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá, especialização em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Cândido Mendes e mestrado em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Defendeu ano passado. Nossa, pouquinho tempo. E a dissertação dele, lá no mestrado, o título foi Estado e População Carcerária, conflito em torno de uma soberania precária. Atualmente, o Gabriel é advogado do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, seção Goiás, e é também professor na Faculdade de Raízes, na qual foi aprovado em processo seletivo e atualmente leciona as disciplinas Direito Penal 2, Direito Penal 4, Processo Penal 4, além de orientação de trabalho de conclusão de curso e atuação também como professor perante o Núcleo de Práticas Jurídicas, o NPJ, lá do curso de Direito, né? Nós também temos aqui o nosso Núcleo de Prática Jurídica. Eu vou aproveitar e já passar aqui o da Camila, né? Porque assim a gente acho que ganha tempo. Camila Santos da Silva, feminista negra interseccional. Ela é bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura, mestra em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Ela possui espanhol intermediário 1, atualmente é analista judiciária, assistente social do quadro efetivo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, lotado no setor interdisciplinar penal da comarca de Goiânia. No momento, está lotada no Juizado da Infância e Juventude da comarca de Goiânia. Atuou no programa Amparando Filhos, de abril de 2018 a janeiro de 2019. Atualmente no setor de acolhimento institucional. E ela é também tutora em educação. Camila, Gabriel, sejam muitíssimo bem-vindos mais uma vez e fiquem à vontade, tá? A casa é de vocês, tá bom? Mas eu vou dar a palavra ao Adalberto. Se conseguir, por favor, Adalberto. Por favor, Adalberto. Lucas Capanema. Adalberto, você consegue me
ouvir? Está me ouvindo? Está digitando. Vamos ver a mensagem do Adalberto. Para nós é um prazer muito grande ter o Adalberto, porque ele se submeteu a uma cirurgia, depois veio a quarentena, né? Já tem muitos meses que a gente não se vê, né, Adalberto? Ele está em Brasília. Está digitando. Mas se ele quiser ligar o microfone, pode, né, Gabriel, técnico? Pode sim, só ele ligar de lá. Vou falar com ele aqui, Adalberto. Adalberto, boa noite a todos. Estou apenas ouvindo. Agradeço a oportunidade de presenciar ao evento. Sucesso a todos. Obrigada, Adalberto. Bom, então passo a palavra aos nossos web conferencistas, tá? Fiquem à vontade. Bom, boa noite. Como a professora já me apresentou, meu nome é Gabriel. Não me sinto muito confortável de estar começando, ao invés de deixar iniciar a fala Camila, né? Mas ela gentilmente me permitiu que eu começasse a palestra hoje. É com muita felicidade que nós estamos aqui. O programa, né, de Direitos Humanos da UFG, Programa Interdisciplinar de Direitos Humanos da UFG, ele tem a preocupação com esse tipo de atividade de extensão e nós, enquanto egressos, ficamos muito satisfeitos de poder contribuir com esse programa que tanto nos amadureceu na nossa formação. Eu quero, desde já, agradecer a vocês pela oportunidade, né, por nos ouvir e pelo convite para poder estar aqui com vocês, dividindo esse tempo de maneira útil, né, para que a gente possa aí tratar dessa temática que é tão necessária nesses momentos que estamos passando. Eu vou deixar aqui para vocês, no nosso chat, os meus canais de comunicação, tá? E estou à disposição de vocês, tanto para eventuais dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar hoje, como eventualmente também para qualquer outra questão. Eu, como a professora me apresentou, sou advogado, né? Atuo nessa carreira desde 2013 e direitos humanos é uma temática que sempre me incomodou. E me incomodou porque, principalmente, quando a gente fala em direitos humanos, nós temos esse rótulo, né? Nós temos essa visão pejorativa de que direitos humanos seria, né, só para o bandido, né? E eu falo o bandido aqui com muita tranquilidade, porque tanto eu quanto a Camila tivemos como nosso objeto de estudo, né, a criminologia. Então a gente aborda justamente o fenômeno, né, criminológico, o fenômeno do crime, né? Então, quando a gente fala dessas pessoas que também têm direito a serem tratadas como seres humanos, né, nós estamos aí diante de um tema que muito nos incomoda, né? E que faz com que ou nos move, né, melhor dizendo, para que a gente queira entender melhor sobre isso. Desculpa, tá? É porque eu estou vendo umas mensagens aqui e aí eu estou me atentando para essa preocupação. A professora Maria Aparecida está dizendo aqui que
e perguntando se o pessoal está me ouvindo bem, e até agora, pelo que o pessoal está respondendo, estão me ouvindo bem. Então, vou continuar com a fala. De plano, eu quero cumprimentar todos vocês, abraçar todos vocês. Eu também sou mineiro, então fico muito feliz de estar falando com os meus conterrâneos. Bom, direitos humanos, né? Direitos humanos para quem? Né? É uma das coisas que mais você vê falar no senso comum e você vê falar por análises superficiais a respeito do problema, né? Então você vê as pessoas apontando que direitos humanos não seria para todos, né? Mas seria apenas para determinadas pessoas. Então nós temos que primeiro mudar essa visão, né? Nós temos que olhar para isso de uma maneira crítica. Direitos humanos são para todos, né? Para todos que têm essa condição de seres humanos e, portanto, eles devem ser aplicados de maneira irrestrita e ilimitada a todos. Até porque a gente está falando aí de algo que é visto, que é não só visto, mas que é de fato um marco civilizatório, né? Quando a gente fala a respeito de direitos humanos, é importante a gente lembrar do contexto histórico em que isso surge, né? Quando a gente fala primeiramente da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1700, né? 1700, me ajuda aí, Camila, o ano correto, e 89, né? A gente está falando aí dos períodos da Revolução Francesa, da independência americana, né? Nós estamos falando aí do chamado século das luzes, do século XVIII, nós estamos falando aí justamente de um momento histórico em que houve como eu posso dizer, que houve a mudança, né, de toda a fundamentação que se havia de ideia de Estado e justamente também de direito, né? Se a gente tinha, por um lado, toda a concepção do que era Estado e de quais eram os deveres e direitos de todas as pessoas, né, dentro de uma determinada sociedade, até o século XVIII funcionou dessa forma. A partir daí, a partir das mudanças, das revoluções, tanto francesa quanto da independência americana, houve uma mudança, né? Houve como eu posso dizer, a alteração dos fundamentos, a alteração de todo o alicerce, né? Tanto do ponto de vista filosófico quanto político da formação desse Estado, né? E a partir disso nós tivemos aí alterações significativas, porque até o século XVIII, né, quando você falava no sentido de deter o poder político, né, você apontava a existência desse poder político de maneira intrínseca ou de maneira como é que eu posso dizer, vinculada, né, automaticamente à figura de um poder soberano, à figura de uma ideia divina, de uma ideia religiosa que estabelecia determinada casta, determinada família, determinado grupo como aquele detentor do direito divino, né, e do poder político para determinar o que cada um tem como seu direito a exercício, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de algo muito grave. Por quê? Porque, nesse momento, a gente está falando justamente da existência de arbitrariedades, da existência do abuso, da existência do poder ilimitado, né? E quando a gente está falando disso, especificamente no contexto das revoluções francesas, das chamadas revoluções burguesas, né, do século XVIII, nós temos algo muito, muito significativo a ser destacado. Por quê? Porque a classe burguesa, né, a classe dos burgueses, que existia no contexto do século XVIII, eles eram sistematicamente ou de maneira contumaz violados por esse poder político, né? Por esse poder político que cabia ao exercício tão somente aos nobres, tão somente ao clero, né? Que não era um poder
de forma, que não era um poder político exercido de forma democrática para todos, né? Então, como os burgueses passaram a se elevar no plano econômico, político e social, a elevar sua importância dentro desse formato de sociedade, logo eles passaram a ser alvo, e eles passaram a ser perseguidos por esse poder político, né? E a perseguição que eles sofreram fez justamente com que viesse a eclodir esses movimentos de revolução, né? Para mudança do exercício do poder político, né? E com isso você encontra aí já partindo para os fundamentos teóricos que viriam a avalizar a alteração desse Estado, a alteração da formação desse Estado, você encontra aí já as teorias do contrato social, né? Dizendo que antigamente, né, de maneira figurada, né, uma vez que esse estado de natureza é algo, como eu posso dizer, é algo que nunca existiu, né, mas que antigamente o homem vivia nesse estado de natureza, né, e no estado de natureza o homem vivia de maneira individual, o que é falso, né, porque desde todas as comunidades humanas que se tem relatos históricos sobre isso, nós sempre vivemos em grupos, né? Os seres humanos nunca viveram de maneira individualizada, mas eles, nesse período de estado de natureza, eles queriam esse homem vivendo de maneira individualizada e diante de um cenário onde os bens são finitos, ele vai querer impor a sua vontade ao outro, né? E que, por isso, o homem passou a viver em coletivo, abrindo mão de sua liberdade plena, né? Em troca de uma segurança mínima, né? Quando a gente fala desse contexto, a justificativa desse homem no estado de natureza é o que vai avalizar a ideia da formação desse contrato social, onde todos somos iguais, né? E como iguais, não existe uma linhagem, não existe um grupo, não existe um determinado ser humano em específico que vai deter o poder político. Olha só, a partir daí, né, a partir dessa teoria, principalmente e a partir do século XVIII, com as revoluções burguesas, é que nós vamos ter essa alteração, essa mudança total, né, das bases, do alicerce da formação do Estado. E a partir daí nós vamos ter a mudança de que não é só determinado senhor, determinado grupo que vai ter o poder político, que vai poder exercer o poder político. Não, eu, enquanto cidadão, tenho poder político, até porque eu abro mão da minha liberdade plena, né, para que eu possa exercer esse poder político dentro dessa sociedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o fundamento histórico disso, né? Direitos humanos é uma construção, né, que a gente são processos que vêm sendo galgados, que vêm sendo alcançados com o passar mesmo da história da humanidade. Então, a gente tem primeiro que ressaltar isso. E quando a gente fala de direitos humanos no Brasil, e aí a gente tem uma preocupação ainda maior, né? Primeiro porque, logicamente, é onde vivemos e logicamente, a gente está diante de um cenário que nos mostra como que direitos humanos é mal visto. E aí eu sempre gosto de lembrar um texto do Dalmo Dallari, não sei se a Camila já teve a oportunidade de ver, Camila, mas um texto do Dalmo Dallari que chama Um Breve Histórico dos Direitos Humanos, onde ele fala do porquê no Brasil nós temos essa resistência, né, à ideia de direitos humanos. E eu acho muito interessante porque você chega numa sociedade como a nossa, né, que é extremamente autoritária, que é fruto de um patrimonialismo muito forte, que significa isso, né? Aquelas diferenças, aquela ausência, na verdade, de um sentido, de um sentir do próprio cidadão entre aquilo que é público e é privado, né? Nós temos essa relação social aqui no Brasil muito forte. A gente não consegue ver aquilo que é público e ver aquilo que é privado. A gente não consegue fazer essa separação muito bem. É muito confuso isso, né? Então, a gente tem uma sociedade que é firmada no autoritarismo, no patrimonialismo. E
essencialmente, e aí a Camila pode falar muito melhor do que eu, no racismo estruturante que nós temos, né? Então, quando a gente fala de direitos humanos, com essa ideia de que todos somos iguais, em uma sociedade que é extremamente desigual, nós vamos ver justamente esse tipo de discurso, de que direitos humanos é coisa de bandido. Por quê? Porque se eu conseguir convencer você que direitos humanos é coisa de bandido, logo você não vai querer direitos humanos. É óbvio, eu não sou bandido, eu não quero direitos humanos para mim, porque direitos humanos é coisa de bandido. Né? Então, a importância de se entender o porquê que as pessoas querem que direitos humanos seja visto da maneira como é visto. Né? Você chegar numa sociedade como a nossa, onde o sujeito é parado numa blitz, e a primeira coisa que ele fala para o policial que para ele é: você sabe com quem você está falando? Por quê? Porque se o policial souber com quem ele está falando, ele sabe que o tratamento tem que ser diferente. Nós temos vários relatos, inclusive esses dias mesmo, em razão de tudo que vem acontecendo, né, a atuação da polícia nas manifestações, de forma X com um determinado grupo, de forma Y com outro determinado grupo. Então, nós temos inúmeros relatos que comprovam a forma como o Estado age no Brasil de forma diferente para uns e para outros. Se você olhar, por exemplo, no direito, eu vou puxar a sardinha aqui para puxar a brasa para a minha sardinha aqui. No direito penal, nós temos, por exemplo, a figura do arrependimento posterior. Não vou ficar entrando em termos técnicos, mas de maneira simples para você. O arrependimento posterior seria aquela possibilidade que o agente, né, que a pessoa que pratica o crime, ela tem de se arrepender desse crime e reparar o dano. Né? Quando o sujeito faz isso com determinados crimes, como, por exemplo, o furto, né, o sujeito furtou o seu celular dentro do seu ônibus. E ele foi lá e reparou esse dano. Ele foi pego, né, etc. E ele reparou esse dano. Ele te devolveu 2 celulares. Eu estou pelejando com a minha câmera aqui para tentar me enquadrar de maneira melhor, sem deixar o Jim Morrison me atrapalhando. Desculpe. Mas imaginemos, o sujeito furtou o seu celular, né, no seu ônibus, né, no ônibus que você pega, e ele reparou o dano. Ele foi pego, foi capturado, e ele reparou o dano. Ele te devolveu 2 celulares. Né? Se ele tinha te furtado 1, ele te devolveu 2. A lei determina que esse sujeito será punido e receberá uma redução de pena. Agora imagine que o sujeito tenha praticado sonegação fiscal. Sonegação fiscal, ele não vai praticar esse crime dentro do seu busão. E ele não vai praticar esse crime contra você. Mas o sujeito pratica sonegação fiscal e imaginemos que ele tenha sonegado aí 3 milhões de reais. Até o momento em que o juiz vai proferir a sentença, até o momento em que o juiz vai dizer: este homem é culpado pela prática deste crime, se esse homem que praticou a sonegação fiscal reparar o dano, o que acontece nesse caso não é uma redução de pena, é uma extinção de punibilidade. Tá vendo? Quando o sujeito furta, ele é punido com uma redução de pena. Quando o sujeito sonega imposto, ele simplesmente não é punido, se ele repara o dano. Né? Então, outros exemplos. A gente pode falar, por exemplo, a respeito da prisão especial. Né? Vocês que estão fazendo curso superior, eu e a Camila, que já temos aqui o nosso grau, se formos presos, temos aí direito à prisão especial, né? A cela especial. E a outra pessoa que não tem essa formação não tem direito a essa cela. Tá vendo? Aqui no Brasil a gente deixa claro que a gente trata determinados cidadãos de uma forma e outros cidadãos de outra. Né? E a forma como a gente vai determinar a forma de aplicação do direito, né, a esses grupos é pelo autoritarismo, pela repressão e pela opressão. Né? Quando eu agir de forma violenta, de forma autoritária e de forma arbitrária, eu vou aplicar essa forma para determinados grupos. Certo? Então você olha, por exemplo, para a nossa Constituição Federal de 1988, que é um marco, que é uma carta cidadã, que é uma carta que estabelece inúmeros direitos, inúmeras garantias constitucionais. Você vê um diploma que vai ser aplicado a determinados grupos. E quando você olha para o nosso Código Penal, que é de 1940, que foi criado dentro de um contexto de um Estado autoritário, você vai ter a aplicação desse Código Penal para outros grupos. Então, eu tenho leis diferentes para aplicar a pessoas diferentes. Né? Aí você vem para uma sociedade como essa e vem falar de direitos humanos aqui. É lógico que as pessoas não vão ter
a compreensão disso. É lógico que essas pessoas não vão ter a ideia de que direitos humanos é essencial numa sociedade como essa, né? Eu falo um pouco sobre isso na minha dissertação, porque eu tratei sobre as relações entre Estado e população carcerária. E antes de entender as relações que o Estado brasileiro forma com a sua população carcerária, é necessário entender de onde que vem esse Estado, de onde que vem essa sociedade nossa, né? E aí a gente percebe como nós somos fruto desse racismo, desse patrimonialismo, dessa confusão entre o que é público, o que é privado, né? E também, né, por último, mas sem menor importância, o autoritarismo, né, que vai permear todas essas questões que vivemos ainda hoje. E quando a gente olha para tudo isso, o que mais me incomoda é que a nossa solução é, sim, mais direitos, mais garantias, maior proteção. A pessoa vai falar, o senso comum, principalmente, vai debater dizendo o seguinte: não, ele está falando de direitos e o que mais temos no Brasil é direitos. Bom, se o que mais temos no Brasil é direitos, por que eles não são respeitados? Por que eles não são garantidos? Por que eles não são efetivados? Né? Então, nós temos vários problemas, várias questões graves a serem tratadas. Quando eu falo a respeito desse tripé, né? Autoritarismo, patrimonialismo e racismo estruturante, nós temos aí a essencialidade dos direitos humanos para quebrar esse paradigma, né? Para enfrentar esses obstáculos. E quando eu falo em educação em direitos humanos, eu tenho mais dever ainda de falar sobre isso. Por quê? Porque direitos humanos, nesse caso, como nas palavras do Dalmo Dallari, ele assume um contorno subversivo de alteração dessa ordem, de alteração desse perfil, né, de sociedade autoritária que vivemos, né? E quando eu falo de educação, principalmente, e aqui eu estou falando para uma plateia muito mais gabaritada, né, do que eu para falar sobre isso, eu tenho que levar em consideração que a educação é a ferramenta de eliminação ou mitigação, melhor dizendo, dessa sociedade, dessa desigualdade absurda, desigualdade social absurda que a gente vive, né? A educação é o caminho para isso. E a gente pode observar isso de maneira concreta, e aí eu gosto muito do Ibanez, né, que é um educador aqui de Goiás, famosíssimo, né, até internacionalmente, que fala a respeito da educação que é promovida, que é oferecida pelo Estado brasileiro, né, e da educação que é dada pela rede privada, né, onde nós temos uma educação voltada à formação de uma elite, né, que vai ser preparada com os melhores cursos, com a melhor educação, para alcançar os melhores cargos, e por outro lado a gente tem a educação pública, que é fornecida, que é entregue como um acolhimento social. E essas verdades, elas se tornam tão claras e tão concretas na nossa análise, quando a gente olha para o noticiário e observa reportagens de alunos passando fome porque não tem aula. Automaticamente, se não tem aula, não tem recreio, não tem merenda. Né? Então, essas desigualdades é o que os direitos humanos vão buscar enfrentar, vão buscar debater e vão buscar vencer. Né? Eu estou vendo que apareceram algumas mensagens aqui. Estão ouvindo bem, tá certo. Aí a Camila pediu, podem participar, exatamente, mandem suas perguntas. E a Carolina enviou. O autoritarismo está sendo novamente naturalizado. Carolina, eu não acredito que ele esteja novamente. Na minha opinião, ele sempre esteve aí. Né? Nós não temos perspectiva, não sabemos conviver em uma sociedade democrática. A gente ainda está pelejando, a gente ainda está caminhando com relação a isso.
E quando a gente consegue ter determinados avanços, quando a gente consegue ter determinados progressos, a gente se encontra num contexto turbulento, né, para dizer no mínimo, que é esse que nós vivemos atualmente, né, que é um contexto extremamente perigoso, né? E altamente autoritário. Nós estamos vendo, pô, o presidente ele tem governado, e aqui eu não estou fazendo críticas ao posicionamento de vocês com relação a ele, é um fato, tá? Estou só colocando um fato. O presidente ele tem governado pela edição de inúmeras medidas provisórias, né? Isso é um fato, isso é um traço característico marcante de um autoritarismo. Eu venho, aplico por decreto, aplico por medida provisória, porque eu não tenho que submeter isso ao Congresso, onde eu vou ter o debate, onde eu vou ter a existência, onde eu vou ter o conflito, a resistência, onde eu vou ter o conflito e onde eu vou exercer a democracia. Não, eu venho de maneira unilateral, de maneira autoritária e imponho a minha vontade. Então, eu acredito que a gente não está vendo novamente o autoritarismo ser naturalizado. Pelo contrário, nós somos naturalmente autoritários, né? Eu acho que esse é o ponto. Maria Aparecida, José Carlos Libânio foi meu professor de didática. Ele é fantástico, né? Ele tem inúmeras obras, respeitadíssimo. Carolina, estão sendo encaminhados projetos de lei que visem tornar o antifascismo crime de terrorismo no Brasil. A que ponto precisamos chegar? Pois é tão absurdo, porque se você está proibindo o antifascismo, eventualmente você está se dizendo o quê? Né? Deixo aí a pergunta no ar para não acusar ninguém e para respeitar a todos. Bom, eu acho que com esse panorama que eu fiz, Camila, já dá para você entrar aí para debater melhor sobre o nosso tema. E eu fico aqui à disposição de vocês, enquanto a Camila faz a fala dela, para responder demais perguntas, tá? Novamente encaminho aqui pelo bate-papo as minhas formas de contato. Muito obrigado, viu? Massa, Gabriel. Perfeito preâmbulo. Então, gente, tudo isso que o Gabriel falou, né, quando o Gabriel fala de direitos humanos, essa construção filosófica, política e histórica dos direitos humanos, né? E o que é que a gente entende, né? Que aí o Gabriel traz essa controvérsia que existe, né? De direitos humanos é para bandido, não é? Porque eu estou aqui, eu faço educação física, eu vou fazer pedagogia, porque eu estou aqui falando de direitos humanos, né? A gente entende que os direitos humanos hoje não é uma pessoa, né? Não é uma coisa, mas essa categoria, né, os direitos humanos, tem uma força simbólica, né? O professor Marcelo fala isso, falar em direitos humanos, ele traz em si, né, uma força simbólica, né? A partir dessa concepção, né, que o Gabriel trouxe aí, moderna, né, de direitos humanos, a partir da Declaração, né, Universal de Direitos do Homem, de 1789, que tem diversas críticas, né, uma declaração que surgiu como o Gabriel já trouxe, de uma revolução burguesa, a partir dos homens, né, e tudo. Existem sim essas críticas, mas a gente tem que entender que os direitos humanos ele tem sim uma força simbólica, né? E a partir daí a humanidade ela deu um passo inicial, né, em busca de garantia de direitos, né, na medida em que essa declaração ela tem uma validade universal, né? Mas claro que essa declaração ela não esgota todas as questões humanas, né? É necessário sim, e aí quando o Gabriel trouxe, né, a questão do racismo estrutural e tudo, é necessário que a gente particularize, né, e singularize as questões dos diferentes grupos, né? O Gabriel trouxe todos esses conceitos aí, e grupos e indivíduos que coexistem hoje na humanidade, negros, indígenas, né? Todos os grupos,
mães solo, mães, enfim, todos os grupos que coexistem. E a gente não pode, gente, limitar direitos humanos àquilo que o Estado reconhece como direito, né? Já dizia o poeta, só a luta muda a vida. Então, a gente tem que continuar lutando, né? A gente só consegue novas garantias a partir da luta, né? A partir da luta, a gente vai lutando para que o Estado vá reconhecendo novos direitos, porque a história também vai mudando, né? Os desejos, as vontades, as necessidades, né, que vão sendo criadas e recriadas vão mudando, e a gente precisa lutar e reconhecer, né, ter esses direitos reconhecidos. Tendo em vista que a luta por uma sociedade mais justa, mais livre, ambientalmente equilibrada, né, e humanamente também, né? Essa luta é uma luta inesgotável, ela não se acaba, certo? Então, a prática dos direitos humanos é essa, é uma prática cotidiana, né? E para sempre, ainda mais nos marcos dessa sociedade que a gente vive, capitalista, patriarcal, homofóbica e racista, certo? E o que tem a ver, né? O que eu tenho a ver, eu estou aqui acadêmico de educação física, acadêmico de pedagogia, o que eu tenho a ver com direitos humanos, né? E eu quero dizer para vocês que vocês têm tudo a ver com direitos humanos. O Gabriel ia falando aí, o Gabriel foi falando de educação em direitos humanos, e eu até pausei a minha câmera, fui pegar um livro que eu me lembrei, né? De uma autora negra, não sei se vocês conhecem, chama Bell Hooks. A Bell Hooks tem esse livro e eu indico fortemente a leitura desse livro da Bell Hooks. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu estava aqui, o Gabriel falando, eu estava folheando, assim, dá vontade de ler ele aqui para vocês. E o título do livro é Ensinando a Transgredir, né? E a educação como prática da liberdade. E é isso que vocês têm a ver, né, com direitos humanos, enquanto futuros profissionais de educação física, futuros profissionais de educação, da pedagogia, né? Fazer uma prática de uma educação em direitos humanos, né, como o Gabriel trouxe, como prática de liberdade, ensinando a transgredir mesmo, né? A professora Maria Aparecida me apresentou como servidora pública, não sou servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mestra em Direitos Humanos, e dentro do tribunal, a professora leu um pouco aí do meu currículo, da minha trajetória profissional, nesses 5 anos de serviço público. Inicialmente, eu comecei trabalhando no setor interdisciplinar penal, né? Trabalhava com penas e medidas alternativas. Foi quando eu conheci a criminologia e me apaixonei pela temática. Devido à dinâmica institucional, eu precisei, fui requisitada para trabalhar em outro lugar. Eu fui lotada no Juizado da Infância e da Juventude, tendo que trabalhar com... E aí eu fui trabalhar em um programa, né, que chama Amparando Filhos. Já vou falar mais dele para vocês, para dizer como pode ser essa prática, né, da educação física da pedagogia em direitos humanos, e dentro da temática que o Gabriel trabalha, que é a criminologia, né, que é trabalhar com o sistema carcerário, entender um pouco como é que ele está sendo forjado. E hoje eu trabalho no acolhimento institucional, né? Então, eu tive essa experiência dentro da vara da execução penal, né? E depois eu fui trabalhar no Amparando Filhos. O que é o Amparando Filhos? O Amparando Filhos é um programa que foi criado pelo juiz Fernando Chacha, aqui no estado de Goiás, que é um programa voltado para o atendimento dos filhos de mulheres que estão em situação de encarceramento. Inicialmente, ele só pensava para as mulheres mesmo. E os homens. Ele só pensava para as mulheres mesmo, né? Porque há dados, né, que esses filhos aqui são os filhos que ficam abandonados, enfim, tal. Então, o programa foi pensado
para trabalhar com essas mulheres e com os filhos dessas mulheres, da assistência a essas mulheres. E na equipe, né, que eu trabalho, tem um profissional de pedagogia, de psicologia, de serviço social, e durante o tempo que a gente trabalhou na unidade prisional, na penitenciária feminina Consuelo Nasser, a gente praticou, né, junto à pedagogia, educação libertadora, educação como prática de liberdade, educação transgressora. Não a educação no sentido formal, né, ali, mas a educação para além, né, com aquelas mulheres, com as famílias daquelas mulheres, né, visitas, né, na unidade prisional a gente participava aos domingos e com os filhos dessas mulheres também. Então, é esse tipo de educação que a gente praticava dentro do programa, e o assistente social, a professora Maria do Yamamoto já fala, né, a gente tem o educador popular, e era esse tipo de educação que a gente fazia, uma educação com os olhos voltados, né, para supressão desse tripé que o Gabriel vinha falando antes, né, patriarcal, racista, homofóbico, né, sexista, enfim. Era esse tipo de educação que a gente praticava no trabalho com essas mulheres. E o que é que um profissional de educação física, um profissional de pedagogia pode fazer dentro de uma unidade profissional? Que hoje, gente, eu digo a vocês, não existe, não tem, né? Fiquei lá durante 9 meses. Promover práticas de saúde, práticas de educação em saúde, né? A gente tem discutido agora nesse momento de quarentena, né? Como movimentar o corpo, a educação física é importante para a saúde, para manter, me fugiu agora a palavra, a imunidade alta e tudo. E esses sujeitos que estão lá nas unidades prisionais, será que eles têm acesso a esse direito humano que é a saúde, né? E a gente não vai limitar a saúde só à doença, né? Acho que a gente tem brigado muito com o coronavírus porque a gente só vê saúde, né, nesse binômio saúde e doença, a gente não tem práticas de produção de saúde, práticas de prevenção, né? Será que isso é feito dentro da unidade prisional? Será que aquelas pessoas, aqueles seres humanos que estão lá, não precisam, né, disso? Precisam. Há profissionais de educação física lá fazendo, né, práticas de promoção em saúde, de educação em saúde, né? E, enfim, e diversas outras práticas de produção de saúde. Então, é isso que o profissional de educação física, e vocês estão tendo a oportunidade, de, né, na formação de vocês, entender, né, isso, o que seria esse trabalho com direitos humanos, né, onde é que cabe vocês, né, nessa gira aí, nessa roda. E a gente, como já falei, a gente propunha intervenções, né, pautadas em práticas pedagógicas emancipadoras, também dentro das unidades prisionais, e a pedagogia era importantíssimo, né, para a gente falar com aquelas mulheres dos direitos dela, porque elas vivem, né, de um ponto de vista mais sociológico, mais antropológico, o modo de vida delas, né? O modo de existir delas dentro da unidade prisional é um pouco distinto, né, do que a gente está acostumado aqui fora. A primeira atividade que a gente fez na unidade prisional, a gente montou atividade, assim, vamos falar não sei o quê, achando que elas iam sentar e ouvir a gente. Não é de engano, não. Meu Deus do céu, chega, vamos sentar com a pedagogia, como é que a gente vai conseguir conversar com elas, né, sobre variados temas que a gente tinha pensado, temas de saúde, temas de direitos, enfim, como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente precisou sentar com a pedagogia, né, para ver outras práticas pedagógicas, né, de como conversar, de respeitar o espaço delas, respeitar o momento, porque há altos e baixos de estar dentro de uma unidade prisional. E é isso, eu vim trazer aqui um pouco, compartilhar um pouco com vocês, né, dessa experiência no meu trabalho dentro da unidade prisional.
Não pensei também pelo tempo, para dar tempo a gente responder algumas perguntas. Se houver, eu vou olhar aqui as perguntas. E pelo adiantado da hora, a gente tem o tempo da aula acabar. Não vou trazer da minha dissertação, né? Falar da minha dissertação, ia ficar aqui mais uma hora. Mas, para quem tiver interesse, também vou deixar o meu contato de e-mail aqui. Quem tiver interesse em conversar mais, conhecer, né, o texto da minha dissertação, o título dela foi Sou ex-presidiária. E agora? Né, interrogação. E a gente fez o estudo, né, de mulheres egressas desse presídio, dessa penitenciária que eu trabalhei, a penitenciária feminina Consuelo Nasser, a partir de uma perspectiva de feminismo negro interseccional, né, da criminologia, avaliando as políticas públicas para essas mulheres quando elas saem, né, da prisão. Então, a gente fez todo um resgate histórico, né, da mulher criminosa na história, né, éramos bruxas, agora somos traficantes. E uma análise de como o Estado, né, tem amparado essas mulheres na saída, né, da penitenciária, né? E profissionais como educador físico, como pedagogo, são extremamente importantes, tanto enquanto essas mulheres são custodiadas, quanto na saída delas. E depois a gente pode marcar outro bate-papo para falar sobre o texto da dissertação, né? E sobre os frutos que a gente vem colhendo também com a dissertação, certo? Então, estou aí aberta agora para a gente ver as perguntas. Camilo. Oi. Bom, só para frisar que além dos alunos de pedagogia e de educação física, nós também temos alunos do ensino médio, né? E é muito legal ter a presença deles aqui, principalmente por estarmos tratando de um tema tão sensível e importante. A Carolina fez um apontamento aqui, ó. Aqueles que estão aprisionados estão limitados em seu direito de ir e vir, mas a sua integridade humana deve permanecer intacta, com toda a razão, Carolina, exatamente isso. Agora, o ponto que é importante a gente pensar é que você não terá seus direitos conhecidos, efetivados e garantidos simplesmente porque você tem a condição de ser humano, né? Para isso, você vai necessitar urgentemente de uma formação, de uma atuação estatal, né, que seja voltada à garantia desses direitos humanos, né? E para você fazer essa formação estatal, a educação em direitos humanos é vital, porque é ela que vai formar os indivíduos que vão dar conformação a esse futuro Estado, né? A Camila aqui também mandou outra pergunta. Professor Gabriel, como é para você a percepção dos direitos humanos para os policiais e para os presos? Bom, aqui a gente tem uma questão muito importante, né? Porque a gente pensa, tá falando de direitos humanos para bandido, né? A gente fala aqui no sentido superficial e do senso comum, né? Os direitos humanos é para defender bandido, não defende policial. Está completamente equivocada essa visão, né? Para quem quiser pesquisar, eu vou colocar aqui, ó, é o PNDH 3, que é o Plano Nacional, né, de Direitos Humanos, uma política pública do Estado brasileiro voltada à promoção dos direitos humanos, e ela é de vital importância para a definição de políticas públicas a serem efetivadas em investimento no policial e nas polícias, né? Principalmente quando eu falo de uma polícia técnico-científica e de uma polícia de inteligência, né? E da remuneração desses policiais. Então, direitos humanos e polícia, né, ou direitos humanos para a polícia, é fundamental. Quando eu falo do policial ou a força de segurança, os membros da Força de Segurança Pública como um todo, eu estou falando da personificação, né, de forma concreta do Estado para lidar com a população,
né? E é super, hiper importante que esse policial que tem essa preocupação, que ele seja garantido direitos humanos. Já parou para pensar, por exemplo, por que o policial não tem direito a fazer greve, né? O policial não teria direito a fazer greve, então, o policial militar, né? Então, aí é novamente a gente falando sobre aquilo que a gente conversou mais cedo, né? O Estado tratando de maneira diferente determinados grupos. Eu preciso de uma polícia que me efetive ou que me garanta que eu possa continuar violando direitos. E para isso, então, eu coloco uma polícia militar onde ela não vai ter o direito à greve. Eu vou poder tratar esse policial da forma como eu bem entender, que ele não vai poder reclamar da forma como o Estado o trata. Por quê? Porque ele é militar. Sendo militar, é missão dada, é missão cumprida, não cabe questionamento. Né? Ele não vai poder se organizar para fazer uma greve. Né? Então, a gente tem esses absurdos onde, de repente, tem uma família de associação, é uma associação de famílias de parentes de policiais militares que vai fechar a porta do quartel. Por quê? Porque o Estado trata determinados cidadãos de uma forma e outros cidadãos de outra. Né? Esse é o grande problema, né? Quando você não tem efetivação de direitos humanos para todos. Né? Eu acho que tem uma pergunta aqui para mim. Eu falei muito, né? Camila, manda ver na próxima pergunta aí, por favor. Tem duas já. Ó, a primeira foi da Carolina. Camila, há uma pesquisa muito importante que trata das visitas feitas às mulheres na prisão. Os homens costumam receber visitas de suas mães, esposas, filhas, mas o inverso, a visita desses homens a essas mulheres ocorre em proporção bem menor. O que você acha que ocorre? Vou falar da minha experiência, né? Lá na Consuelo Nasser, os 9 meses que eu passei lá, e depois o tempo da pesquisa, né, que eu fiz com as meninas egressas, e a gente falou sobre isso. Na Consuelo Nasser, essa proporção não é bem menor. Ela não existe, né? Do tempo que eu passei pela Consuelo Nasser, eu vi um homem visitar uma mulher, um homem externo, né, que estava em situação de liberdade e visitou essa mulher. E as meninas que eu fiz a pesquisa, ficou mais tempo, ficou 12 anos na Consuelo Nasser. Quando ela saiu, assim, ela era a presa, né, mais antiga. E ela trouxe o mesmo dado para mim. Camila, eu passei 12 anos lá. Eu vi um homem visitar uma mulher. Eu disse, aí a gente trocou. Esse mesmo homem, né? E assim, ela passou 12 anos lá. E isso ocorre mesmo, né? As mães, inclusive, sabe o que acontece? As mães vão visitar os seus filhos na POG, que é em frente, mas as mães não vão visitar as suas filhas. E por que eu acho que isso ocorre? Isso não é o que eu acho que ocorre, foi, né, a literatura traz isso, outras pesquisas traz isso. Isso tem fundamento, né, tem base em sociedade patriarcal que a gente tem, né? E no mito também da docilidade feminina, né? Que mulher que comete crime, nossa, essa mulher é terrível, horrível, que mulher é essa? Essa mulher parece que não ama seus filhos, como assim? Mãe? Ai, amparando filhos. Se ela fosse mãe, ela não tinha cometido crime. Ela cometeu um crime justamente porque ela é mãe. Sabe por quê? Porque ela tem um estado que não ampara, que não tem creche, que não tem essas coisas, que não tem lazer, que não tem cultura, né? E às vezes... Não garante o exercício da cidadania. Pois é, e é no tráfico de drogas, né, que é o índice maior de encarceramento. Se a gente disser hoje, legalizamos as drogas, né, não existe mais esse crime, gente, as cadeias elas vão esvaziar, principalmente a feminina, vai esvaziar, né? E é no tráfico de drogas que essas mulheres encontram sustento. É no tráfico de drogas que elas conseguem não terceirizar o cuidado dos seus filhos. É no tráfico de drogas que elas não são criminalizadas pelo conselho tutelar, porque precisou trabalhar e fazer uma faxina e teve que deixar os meninos sozinhos em casa, e aí ela se torna mãe responsável. Aí, ou ela é a mãe responsável ou ela é a mãe bandida.
né? E eu acho que isso ocorre por isso, porque essa cobrança na figura feminina da mulher, né? Então, cometer um crime, elas são alijadas da sociedade, são esquecidas por família, por tudo, elas são literalmente abandonadas. Gente, abandonadas. Tem outra pergunta aqui. Como garantir. Gostaria de saber de como a Camila, como mulher negra, mestre em direitos humanos, se sente com essa onda de manifestações que estão acontecendo no momento. Como eu me sinto no momento, né? Eu tenho visto nos últimos, acho que mais fortemente, assim, nos últimos 2 anos, sei lá, 3 anos. Eu também não sei se é a rede social também que traz isso para a gente mais forte. Estava até vendo nos comentários hoje, é o novo hype, né? É cool, agora é modinha você. E não estou dizendo que isso é ruim, não, né? Mas você ser antirracista e lá, as pessoas. E eu acho bom, as pessoas têm falado mais, né, sobre isso, procurado entender, e isso é ótimo. Mas as manifestações que estão rolando nos Estados Unidos, né, e a gente bebe muito da fonte dos Estados Unidos, né, Martin Luther King, Malcolm X, enfim, Angela Davis, enfim, a própria Bell Hooks, são manifestações antirracistas. Mas aqui do Brasil, quando chegou, né, e já é uma crítica mesmo rasgada, a nossa esquerda, ela não consegue se organizar, ela tem um problema, né, eu já acompanhei falas, né, de pessoas da esquerda, tem um problema de tratar do racismo que é estruturando a nossa sociedade brasileira, né, tem um problema com isso. E o que foi que a gente fez? A gente começou a postar bandeiras de sou antifascista, antifascista, antifascista. Eu sei que a gente tem um inimigo que é Bolsonaro. É um inimigo comum, né? Que a gente tem que combater. Mas, gente, eu acho que a gente saiu da pauta, né? Que era o racismo, que é a morte do João Pedro e de tantos outros João Pedros. E a gente foi por fora Bolsonaro de outro jeito. Então, a gente não enfrenta, a gente não está enfrentando o que tem que enfrentar. Mas eu acho que ultimamente a gente tem falado mais disso, é super importante, muito importante. E apesar dessas críticas que eu faço, eu acho que é positivo, né? Sim, o que a gente tem feito, só que eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade aí de nomear e de falar e de combater o racismo. Eu acho que essa dificuldade na sociedade brasileira ainda persiste. Tem outra aqui, professora Camila. Camila, Oi. é porque antes dessa tem uma que está assim, ó. Como garantir a dignidade humana em meio a um sistema penitenciário violador dos direitos humanos? Nossa, como garantir? Gente, que pergunta. Posso arriscar? Pode arriscar, pode arriscar. Bom, você não garante. Não há possibilidade de promoção de dignidade humana no atual sistema carcerário. Tanto é que o próprio STF, no âmbito da ADPF, né, que é a chamada, o termo técnico, né, de uma ação que foi proposta no STF, que é a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF 347, o STF ele declarou, ele bateu o carimbo dizendo que o sistema carcerário brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro, ele é formado, ele tem como raiz a sistemática violação de direitos humanos e constitucionais, né? Declarando, portanto, essa esfera, este campo de atuação do Estado brasileiro como um estado de coisas inconstitucionais. Ou seja, um Estado onde, de forma preemente, onde de forma concreta e contínua ocorre violações de direitos, né? Então, acho que caminha a resposta mais nesse sentido. Mas não tem como garantir,
né? Nos modos que a gente está vivendo, impossível. A outra pergunta aqui para você. a gente encerrar, né? Que temos 4 minutos. Você citou Hooks. Por onde os estudantes podem começar a pesquisar sobre autores antirracistas? Então, aproveitando esse momento de pandemia, né, que a gente está aí aderindo a muitas formas de tecnologia e tal, e como eu já tinha falado e todo mundo sabe, as redes sociais, né, têm sido espaços, às vezes, profícuos de grandes debates e de aprendizados. Eu acho que é um começo seguir alguns perfis nas redes sociais, vou citar alguns aqui: Jamila Ribeiro, Juliana Borges, professora Ana Gabriela, Preta Doutora, né? Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, porque são pessoas que estão lendo, divulgam seus trabalhos e divulgam outros trabalhos também. Muita coisa eu conheci através disso. E eu vou falar aqui para vocês também um link do grupo de pesquisa que eu faço parte aqui no UFG, que é o Coletivo Rosa Parques. É um link do Dropbox, que lá tem vários autores negros, né, antirracistas. Inclusive, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que no link tem esse livro aqui da Bell Hooks. Gente, vocês estão formando aí em educação, vocês precisam ler esse livro. Precisam ler esse livro para ter uma prática pedagógica aí voltada para a liberdade. Deixa eu colar o link aqui para vocês. E é isso, agradecer a professora Maria Aparecida, agradecer a vocês, né, por terem nos ouvido Eu quero agradecer também. nessas quase 1 hora. E ao convite, tá, professora? Agradecer ao Adalberto, né, o senhor Adalberto, que está acompanhando a nossa palestra, e agradecer a você, Camila, também por estar sempre me acompanhando aqui nesse tipo de evento. É minha parceirata para esse tipo de fala, e fala muito, muito bem sempre daquilo que toca ela. Tá bom? Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, gente. Obrigada. Como a gente sai? Estou aprendendo. Professora Maria Acho Aparecida. Que ela poder falar, né? Tem 2 minutos. Aí ela vai manifestar. Estou aqui, acompanhei tudo. Eu agradeci lá pelo bate-papo por causa do tempo, e a gente gostaria realmente de apreciar, aproveitar a fala de vocês, né? Não poderia tomar esse espaço, esse tempo tão valioso. Muito obrigada mais uma vez, tá? Gabriel, Camila. Nós que agradecemos. Eu fiquei muito contente pela forma como vocês nos receberam. Isso tem que ser destacado. A Marisa, encantadora, né? Eu já a conheço de algum tempo, quando eu estive lá no grupo de pesquisa de direitos humanos, lá na UFG, ela e o grupo todo me receberam, todos eles me receberam muito bem. Ficou marcada essa acolhida por parte do grupo de pesquisa lá da UFG. E a gente usa material que é disponibilizado pelo grupo, né? Eu já usei bastante, estou usando um agora, com essas 2 turmas que eu estou trabalhando, tá? Então, é sempre muito bom. E nós vamos continuar mantendo contato, claro, né? Gabriel, técnico, também deixei registrado lá, né, o meu agradecimento, sempre paciente, muito educado, com a minha lentidão aqui na tecnologia. Eu não estou aparecendo aí a minha imagem, pessoal. No dia do teste deu certo, hoje não deu, né? Mas foi bom. Eu espero que realmente, espero não, tenho certeza que vai dar muito fruto essa conversa. Está sendo e será profícua, sim, Camila. Será profícua ao longo da nossa vida, da nossa história. Estudantes, super valeu, muito bom. Pessoal aí do ensino médio, tá? Adalberto, mais uma vez, olha, a turma está aí agradecendo. A professora Daniele Júnior, ela é professora de Libras, tá? Muito competente aí, agradecendo. Legal. Olha, Laine, essa menina joia, conheci hoje a Laine, lá da Escola Estadual de Elvito Alves, uma menina que tem iniciativa, me ajudou bastante para o contato com os colegas dela, olha que maravilha. Maria das Graças pedindo contato da Camila. Estou voltando aqui. Maria das Graças, nossa
acadêmica do curso Qualquer de... coisa também, depois, se alguém quiser, eu passo para a professora, né, pode me pedir também. Professora, eu queria depois, ou a senhora, ou o nosso técnico, meu xará Gabriel aí, que pudesse nos enviar o link do vídeo gravado, né? Eu imagino que deva ser postado na internet, né? Vai ficar pronto em alguns dias. E aí o pessoal, não sou eu que vou mandar, tá? É outro pessoal que vai mandar para vocês já. Tá? É só Ótimo. entrar em contato com, eu não sei quem marcou a reunião, entre em contato com o pessoal do CIAR e aí eles explicam certinho como é que faz, como é que é o procedimento. Perfeito. Se puder enviar por e-mail também, né? Então é à Claro. disposição. É só Tá, entrar em contato com o pessoal lá que eles mandam o link tranquilo, tá? tá, joia. Então, Gente, gente, então, obrigada. O Adalberto está aqui agradecendo. Obrigada, professor, obrigada. Estamos à disposição, professora. Um beijo. E agora o Elias vai falar aí com a outra turma, né? Boa aula, Elias. Tchau, tchau, Boa Gabriel. aula a todos vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. gente, valeu, um grande abraço a todos e todas. Muito bom. Tchau, tchau. Até a Grande abraço. próxima. Tchau, tchau. Estudantes, agora vamos para o nosso intervalo, tá bom? Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.